Nós vamos estudar então do livro O Pensamento de Emmanuel, que nos traz perguntas do livro dos Espíritos, a de número 464, que nos traz o título de Benfeitores. A pergunta é a seguinte: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Ele está nos perguntando como que a gente vai distinguir se recebemos um pensamento, foi sugerido ao nosso pensamento, esse pensamento, né? Como vamos saber, né, distinguir se ele é de um bom espírito ou de um espírito mau, ou que ainda não tem condições de entendimento, né? A resposta é a seguinte: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, muitas vezes a gente fala, não sei, né, se um pensamento é bom ou não, mas nos diz Emmanuel que cabe a nós discernirmos, né, qual é o tipo de pensamento, o pensamento que está sendo sugerido para nós. E ele ainda completa com algumas orientações que nos ajudam também, dizendo: ser-vos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induz. Então, Emmanuel nos diz que é sempre fácil a gente discernir essa presença, se é de mensageiros divinos, né? Benfeitores amigos ao nosso lado, pela rota do bem, pela orientação que nos trazem à consciência. E Emmanuel continua dizendo, ainda em resposta a essa pergunta, ele diz: assegura-nos, Emmanuel, que qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando ao influxo do passado. Então, Emmanuel nos diz aqui que é como acontece a árvore, né? Que ela tem o equilíbrio dela através das raízes, né? E nós guardamos no nosso coração e na tela do nosso presente, da presente existência, respiramos o fluxo do passado. Veja bem, ainda trazemos pensamentos negativos, né? Que muitas vezes dificulta compreender a que condição estamos e que pensamentos recebemos, se é nosso ou se são amigos nossos, não benfeitores, né? Ele diz: conceito luminoso que coincide inteiramente com os grandes problemas humanos da atualidade, com as intensas crises de crescimento espiritual, com que se defronta o homem em seu afã de desprender-se das injunções do pretérito e avançar com firmeza pelas abençoadas trilhas da redenção. A nossa herança do passado é realmente bem negativa, dado que vivemos não em função exclusiva das ocorrências atuais, mas em esforço de recomposição de tudo quanto desarticulamos por desídia nos dias que se foram na esteira imensa dos séculos e dos milênios. Então trazemos herança, né, de nós mesmos, somos herdeiros de nós mesmos, ainda trazendo conosco o nosso próprio sentimento inferior, pensamento inferior. Ainda não somos herdeiros de Deus, não trazemos em nós tudo o que Jesus nos ensinou, na vivência, no pensamento e no sentimento. Se desejamos cultivar a humildade, sentimos repercutirem no coração floridos bem fortes do orgulho. Quando desejamos cultivar a humildade, logo sai de dentro de nós,
no nosso coração sentimentos fortes de orgulho, né? Mas ser humilde, vão me pensar que sou bobo, né? Então ainda sai esses sentimentos do nosso coração bem forte de orgulho. Se ensaiamos a atitude de generosidade, o fantasma do egoísmo prende-nos em suas terríveis malhas, à maneira de enorme polvo. Nos agarra, né? O nosso próprio fantasma que criamos de egoísmo na nossa vida. Quando queremos ser generoso, ser bondoso, fraterno, mas a gente se sente ainda o melhor naquele momento, aí estamos agarrados, né? Como se o povo estivesse nos envolvendo em suas terríveis malhas. Se ensaiamos por gestos de altruísmo, a ambição fala tonitruante, teimosa, nos recessos da nossa alma. Quando ensaiamos ainda gestos, né, nobres, ainda sentimos em nós mesmos teimosia de fazer coisas boas, ainda teimamos em não cumprir os nossos deveres espirituais. Estão todas no recesso de nossas almas. Não vem dos outros, né? Ainda é aquisição nossa. Se o fenômeno é inevitável, o quadro é real. Se a gente não consegue ainda, né, ter se melhorado, é como se acontecesse um fenômeno naquela hora. A gente quer fazer uma coisa e faz outra. Então ele é real, é inevitável. A luta do homem, abre aspas, do homem novo, fecha aspas, esclarecido pelo Evangelho, à luz do Espiritismo, contra, abre aspas, o homem velho, fecha aspas, trajando a milenar indumentária da fantasia, por tantos séculos usada em consecutivos carnavais de alucinação e de poder. Veja bem a nossa situação que Emmanuel descreve para todos nós. O fenômeno é inevitável, a gente não consegue ainda cultivar a humildade necessária, porque o orgulho, né, o egoísmo nos traz assim à tona, naquele momento de sermos generosos, de sermos bondosos, ainda nos fala a alma nossa mesma, trazendo os nossos sentimentos, como se for a fantasia dos séculos em que vivemos e um carnaval alucinatório de poder. Na atual conjuntura da humanidade, em que vivemos o conflito do que realmente somos contra o que realmente devemos e pretendemos ser, que ainda não somos, né? A doutrina espírita surge, altaneira e bela, imponente e gloriosa, por mensagens reconfortantes e esclarecedora, repleta de suaves e autênticas esperanças. Apesar da nossa dificuldade, desse homem velho, né, que trazemos conosco, da dificuldade de transformarmos em um ser agora evangelizado, que vive o que Jesus ensinou, mas Emmanuel traz para nós também essa esperança, né, de que se lutarmos, poderemos vencer o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. Além de informar com lógica ao homem, ser ele o artífice da sua roupagem, com que buscará novos e mais belos destinos, diz-lhe que não está só. Nos traz esperança, né? Se lutarmos, se desejarmos, não estamos sós. Como temos companheiros, muitas vezes, nos sugerindo para que o nosso orgulho possa se fazer presente nessa existência, mas também sabemos que temos amigos, benfeitores espirituais que zelam por nós, que está conosco nos momentos em que estamos estudando, aprendendo e vivenciando, porque não estamos só. Veja bem, que tem no mundo espiritual, ele nos afirma, amigos a intercederem por nossa felicidade.
a fim de assegurar-lhe a estabilidade de que necessita para lutar e servir, amar e vencer, apesar do assédio dos desencarnados, que lhes foram comparsas em dramas do passado. Mesmo, né? Os nossos benfeitores sabem que nós vivemos dramas horríveis com amigos nossos do passado, e hoje viemos com esse pensamento e esse sentimento de mudar o nosso ser espiritual que somos. Assim mesmo, nós temos certeza que esses amigos que estão lutando pela nossa instabilidade, estão lutando para nos ajudar também a despertar, o servir, o amar e vencer esse assédio dos desencarnados que convivem conosco todos os dias, todas as horas da nossa vida, porque fomos companheiros, comparsa em dramas do passado, em outras existências. Aprende-se em Espiritismo que, embora a nossa disposição constitui substancial fator no sentido de neutralização da influência. Olha só. Aprende-se em Espiritismo que, embora a nossa disposição constitua substancial fator no sentido de neutralização da influência que os adversários dos dois planos nos movem, a intercessão benfeitora é indiscutível, real e valiosíssima no trabalho de anulação das forças desequilibradas e perturbadoras, desequilibradas e perturbadoras que rodeiam e que ameaçam quantos se propõem a crescer em espírito. Veja que dificuldade nós temos que enfrentar, criada por nós mesmos, no passado, nas outras existências. E por mais que fizermos, nós sabemos que estamos fortalecidos, amparados por benfeitores espirituais. Essa força intercessora em nossa vida é indiscutível, nós temos. Ela é real e valiosíssima. Mas precisamos, também aprender a discernir que pensamentos são sugeridos para nós. Abandonar o nosso trabalho, deixar as nossas responsabilidades como filho de Deus, de estarmos aqui na Terra e, através da nossa vida, trazer esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, veja bem, temos muitos pensamentos sugeridos que ameaçam quando desestabilizamos. Eles estão conosco, muitas vezes nos podando o crescimento em espírito. São esses amigos de mais alto que acordam a esperança, restauram o bom ânimo, nos que se veem abraços com assédios de ordem espiritual, sendo lícito, no entanto, recordar em nome da boa doutrina que a tarefa de sustentação pertence ao próprio homem. Então, eles nos ajudam, estão conosco, é indiscutível, não temos que duvidar, mas a tarefa de sustentação, de buscarmos, estarmos sempre presente, de consciência, de sentimento e de ação, junto a esses ensinamentos que nos trazem a sustentação, pertence a nós mesmos. A luta é realmente muito grande. Eis que põe em jogo forças antagônicas. De um lado, os amigos que acordam a esperança no coração desalentado. De outro, as entidades não evoluídas que buscam quebrar as energias espirituais que os benfeitores revitalizam. Veja bem. O fiel da balança, contudo, está no próprio indivíduo que, pelo livre-arbítrio, deverá realizar a tarefa.
fundamental de manutenção das próprias forças, alentadas pela bondade e pelo carinho daqueles que por nós intercedem generosamente das regiões celestiais. Então veja bem que o que vai pesar na nossa balança vai ser o nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter que tomar decisão, né, para que possamos ter essa manutenção das inspirações nobres, dos benfeitores espirituais. Está na nossa responsabilidade. Oração e trabalho, fé e estudo, amor e confiança são os pilares dessa sustentação de energia. É necessário, imprescindível mesmo, que a constância do bem e no trabalho funcione, apesar de tudo e de todos, de modo que as nossas deliberações favoreçam o equilíbrio e a segurança. A instabilidade espiritual, a falta de confiança e o desinteresse por programas de renovação propiciam a invasão e o domínio das sombras na gleba de nosso coração. Veja bem, a instabilidade espiritual, a falta de confiança e o desinteresse por programas de renovação propiciam a invasão e o domínio das sombras na gleba do nosso coração. Diz o Livro dos Espíritos que o espírito imperfeito são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. A luta essencial é nossa, é do ser encarnado. E a gente às vezes, entreguei aos benfeitores, que eles me ajudem, né? Mas Emmanuel nos recorda, a luta essencialmente é nossa e é do ser encarnado. A renovação pelo amor e pelo trabalho vem do mundo interior. A renovação pelo amor, pelo trabalho, vem do mundo interior de cada um de nós. Mas escassas seriam as possibilidades de vitória. Não fora o maravilhoso. De vitória não fora o maravilhoso. O fraterno serviço de intercessão. Estaria com mais dificuldades, escassa as nossas possibilidades de vitória, se não fora, né, o maravilhoso, o fraterno serviço de intercessão dos nossos benfeitores, ao nosso benefício, realizado pelos Sirineus do Amor com comovente anonimato. Os amigos espirituais, em nome da magnanimidade divina, ajudam-nos em nossas lutas, reorganizam nossas forças. O Espiritismo, contudo, por seus mais autênticos e fulminantes, seus mais autênticos luminares, adverte-nos claramente que a tarefa de sustentação dessa força cabe a nós mesmos. Então, os amigos espirituais, em nome da magnanimidade divina, ajudam-nos em nossas lutas. Todas as lutas temos amigos espirituais nos ajudando. Eles reorganizam as nossas forças e o Espiritismo, contudo, por seus mais autênticos luminares, adverte-nos claramente que a tarefa de sustentação dessas forças cabe a nós mesmos. A balança asseveram as entidades que ditaram a codificação. A balança asseveram as entidades que ditaram a codificação. É o próprio homem. Nós é quem vamos pesar o que pensamos, o que fazemos, como estamos fazendo, né? Se está excitando em nós o orgulho, a vaidade, ou se a gente está fazendo com carinho, com fraternidade. A balança vai ser medida, né, por nós mesmos, legítimos construtores do seu progresso, os homens, da sua felicidade e da sua iluminação.
A oração e o trabalho, a fé, o estudo sério, o amor fraterno e a constância nas deliberações nobres que induzam a renovação são os recursos que garantem a presença e o êxito dos benfeitores da intercessão. Então, oração, trabalho, fé, estudo sério, amor fraterno, vai nos trazer, né, com certeza, a constância, a presença de benfeitores intercedendo por nós. O amor, sobretudo, que serve e passa, ajuda e constrói, compreende e perdoa, é o grande e infalível recurso de que disporemos em nossa redentora luta. Eis que, brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre, conforme acentua Emmanuel. Então, vamos de novo: o amor, sobretudo, que serve e passa, ajuda e constrói, compreende e perdoa, é o grande e infalível recurso de que disporemos em nossas redentoras lutas, eis que, brilhando por luz de Deus. Todo esse conteúdo aqui, né, que Emmanuel nos coloca entre o amor, que ajuda, que ampara, que serve, que constrói, é como se brilhasse a luz de Deus dentro da gente, do nosso Pai Celestial. Ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera, aprimora sempre, conforme acentua Emmanuel. Então, vemos aí toda a receita, né, para que a gente possa também estar assistido pelos nossos benfeitores espirituais, para que vençamos as nossas lutas, as lutas do dia a dia. Aí, nós trouxemos aqui também do Vinha de Luz, a lição do Evangelho. Vamos ler para que nós possamos compreender melhor ainda essa lição, essa pergunta do Livro dos Espíritos e as orientações de Emmanuel. Nós vamos ver como devemos agir, e a responsabilidade é sempre nossa, todos temos a mesma oportunidade. Iluminemo-nos o santuário, 138. Pois nós somos um santuário de Deus vivo. Quem disse foi Paulo, capítulo 6, versículo 16. E nos diz Emmanuel: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Né? Então, a diferença entre um e outro de nós aqui é o esforço que o outro faz e a gente despreocupa, né? Então, a diferença está entre o esforço que as pessoas trazem para si de transformação, de renovação. Mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Todos temos a mesma oportunidade. Agora, o nosso interesse é quem vai dar a diferença entre um e outro aqui na Terra. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental, elevação no campo superior da vida. Todos recebemos indiscriminadamente, feio, bonito, rico, pobre, branco, né? A cor que seja, a raça que for, nós recebemos possibilidades idênticas, porque muitas vezes a gente apela dizendo: eu não tive essa oportunidade, mas todos temos. De crescimento mental e de elevação no campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuário de Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, desertadas da fé, enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, mas fazem anedotário leve e irônico. E como a gente faz, né? Hoje eu tenho uma saúde, sou jovem, mas deixa isso para a velhice, depois que eu desencarnar. E anedotas irônicas, né?
Porque tem que ser agora. Agora que a gente despertou nesse corpo, que temos que transformar cada um de nós pelo nosso esforço, pelo entendimento, pela compreensão que vamos buscar, né? Ao apagar, olha só, ao apagar das luzes terrestres, a hora que a gente sair do corpo, né? Apaga para nós as luzes terrestres, porém, inabilitados. A movimentação no campo da fantasia, porque criamos fantasia, deixa para depois, deixa para uma nova encarnação, quando eu ficar velho ou quando eu desencarnar, mas nós vamos chegar na vida espiritual inabilitados à movimentação no campo da fantasia, porque criamos fantasia, não levamos a sério que estamos aqui na Terra para modificar a nossa vida. Cada um é responsável por si. Por isso estudamos junto, cada um analisa e veja a sua responsabilidade, o que tem que mudar em si, né? Vejamos bem. Revoltam-se, né, contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero, porque não aprendemos aqui, quando estamos no corpo, deixamos para depois, apagou as luzes terrestres, aí a coisa muda para nós, modifica, fica mais difícil, né? Aí nos revoltamos contra Deus, Deus não me inspirou, não me viu, não me ajudou, aí caímos em abismo desesperador. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito, o corpo físico, né? Com material inadequado. Usamos o nosso corpo físico não para o progresso do espírito, usamos para material inadequado, né? Cultivando a matéria, o egoísmo, como nos diz o livro dos Espíritos, né? A fantasia, a ilusão, o poder. E aí Emmanuel nos diz, absorvidos pela preocupação imediatista da esfera inferior, né? Transformaram esperança em ambição criminosas. A nossa ambição chega a um ponto que para nós representa um mal maior, porque deixamos de promover nós mesmos, de crescer espiritualmente. Expressão de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesse de zonas mais baixas. Debalde se faz ouvir a palavra dedicada e pura do Senhor no santuário interno, dentro de nós, né? A gente ocupou mal esse período que estava no corpo, a gente não usou as boas horas para o aprendizado, para a vivência, né? Ouvimos a palavra delicada e pura do Senhor, nosso santuário interno, quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico perdem a faculdade de escutar. E muitas vezes a gente chega um momento da velhice e da enfermidade, não temos mais condições de ouvir as doces e delicadas palavras do Senhor, né? Para que a gente se renove, para que a gente se modifique, né? Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Porque daí, como não escutamos a voz pura e deliciosa de Jesus, que nos convida à renovação, somos revoltados com a doença, somos revoltados com a velhice, com as impossibilidades da vida, e aí, cristalizados nesse egoísmo, nós vamos passar as viciosas aflições, aflitos, rebeldes, com tudo. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideias luminosas e realizações transitórias, né? Porque realizamos bastante tarefa aqui, mas no campo transitório. Passa a condição de mendigo de luz, não tem luz própria, não sabe o que fazer, movimentar os bens espirituais, porque ele não adquiriu o conhecimento, ele não viveu no corpo físico, na escola, né? Então, a gente rico de ideias humanas e realizações transitórias passa a ser a condição de mendigo de luz, de paz na velhice e na morte.
E Emmanuel termina: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras. E nós estamos, observando as bombas que vêm para nós, bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta de valores que lhes são próprios, que a gente esqueceu. Nós somos valiosos, nós temos luz, só que não tivemos a coragem de nos iluminarmos, porque nós temos que renunciar, nós temos que aproveitar o tempo nos trabalhos de luz eterna, enquanto ficamos com ideias ricas, mas humanas, ideias transitórias, e elas passaram e nós ficamos mendigo de luz, na velhice, revoltados, e na morte caímos a abismo que não sabemos o tanto que vamos sofrer nessas aflições viciosas que trazemos conosco. E Emmanuel nos diz: bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesmo para o reencontro sublime com a divindade. Vivemos por período longo de existências aqui na Terra, com ideias humanas viciadas nas coisas transitórias, quando sabemos, através da doutrina que Jesus nos trouxe, seus ensinamentos, que somos espíritos eternos e vamos sair do corpo, continuar vivos, e por essas fantasias criadas em nós esquecemos que teremos que dar conta dessa luz que prometemos a Deus, a Jesus e a nós mesmos, que viríamos para um corpo físico, retornar à Terra para nos iluminarmos com as coisas eternas do Espírito. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a fortalecer, para que sempre ao recordarmos lições preciosas do seu Evangelho, possamos iluminar um pouco mais, Jesus, o nosso pensamento, renovar as nossas ideias, para que guardemos ideias que venham nos trazer a sua presença, aonde estivermos, com quem estivermos. Que saibamos, Jesus, que esteve aqui na Terra em um corpo físico para nos ensinar o caminho. Como mestre, como irmão, como filho de Deus, viestes nos trazer essa luz, que podemos nesses momentos ligar aqui da Terra, aonde estamos, em qualquer situação, por mais sombria que seja, ligarmos essa luz do planeta Terra aos céus, para vislumbrar o caminho de paz e de amor que tu nos ensinastes. Fica conosco, Jesus, ajude-nos a não nos afastarmos de ti, que assim seja.